Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Caetano e essa é a primeira aula do curso de Interação Humano-Computador. Nessa aula eu vou falar um pouquinho da introdução de interação humano-computador e o que seria, o que se trata interação humano-computador. Bom, para começar eu vou falar um pouquinho das TICs. O que seriam TICs? Tecnologias da Informação e Comunicação, que são as novidades que a gente tem visto por aí, como televisão, internet e coisas do tipo, A forma como a gente se comunica. E essa forma como a gente se comunica vem sofrendo transformações com o passar do tempo. E nós, como profissionais de TI, temos que sempre estar atualizados nesse sentido. Mas o que seria tecnologias da informação e comunicação? É a forma como a gente se comunica com as pessoas e com as coisas. Isso vai sofrendo mudanças radicais no passar do tempo. Antes a gente tinha que mandar carta para começar uma comunicação com algum parente distante, de algum outro país ou de outra cidade. Hoje é muito mais simples. Hoje a gente só consegue mandar um simples e-mail ou uma mensagem de texto, de WhatsApp ou qualquer aplicativo desse, que a pessoa recebe instantaneamente em qualquer parte do mundo. Isso abre muitas possibilidades em muitas áreas diferentes. E IHC, Interação Humano-Computador, trata da forma como os usuários trabalham com as máquinas, como que eles utilizam isso. A forma como eles trabalham tem que ser sempre mais simplificada para que eles consigam usar cada vez mais as tecnologias para melhorar as tecnologias de informação e comunicação. Alguns exemplos de dispositivos que utilizam TICs e que melhoraram as TICs são celulares, computadores, câmeras, dispositivos de realidade aumentada, dispositivos vestíveis como relógios inteligentes e mais uma porção de variedades aí na área de dispositivos que utilizam TICs. E as TICs não vêm só para melhorar a forma como a gente se comunica para trabalho, mas sim também para a forma como a gente se comunica se divertindo, como games, por exemplo. O avanço dos games é muito grande nos últimos anos. E isso também tem muito IHC. Até a nossa televisão de casa é cheia de coisas relacionadas à internet e aplicativos hoje em dia. Algumas ferramentas de TICs que revolucionaram a forma como a gente trabalha e vive são alguns aplicativos que nós chamamos de que possuem tecnologias disruptivas, ou seja, que mudaram completamente a forma como a gente fazia determinada ação. Podemos citar de exemplo o Facebook ou outras redes sociais. Mudou a forma como a gente se comunica com as pessoas. O Skype e o WhatsApp também são ferramentas que mudaram a forma como a gente se comunica com pessoas, através de mensagem de texto, áudio e vídeo. O Netflix mudou completamente a forma como a gente consome televisão, filmes e séries. O Uber e o Waze mudaram completamente a forma como a gente se locomove nas cidades. E o Airbnb mudou a forma como a gente aluga imóveis e faz viagens. Esses são apenas alguns exemplos de ferramentas que mudaram completamente a forma como a gente realizava algumas tarefas. Agora, esses aplicativos e ferramentas só conseguiram sucesso porque eles levaram muito a sério a interação humano-computador. A forma de usar os aplicativos, a facilidade com que a gente usa o aplicativo faz total diferença na hora de você escolher entre uma ferramenta e outra. E quem desenvolve essas ferramentas tem que estar ciente de que isso pode mudar completamente a vida das pessoas, de forma previsível e imprevisível. Nós, como desenvolvedores dessas TICs, temos que sempre ter em mente algumas perguntas. Como, por exemplo, o que acontece se o usuário errar e a tecnologia ficar indisponível por algum determinado tempo? O que um sistema interativo deve permitir fazer? O que ele de fato faz? Como ele é utilizado? Basicamente, existem 3 camadas por onde os usuários passam, que são a interface, a lógica e os dados. Quando os usuários querem consumir os dados, eles consomem os dados através da lógica e da interface. Quando os usuários querem inserir dados, eles inserem através da interface e da lógica. Então o IHC trabalha basicamente com a forma como esses usuários captam esses dados ou inserem esses dados através da interface e da lógica. A interface seria o aplicativo em si, o que o usuário está vendo, a interface visual do aplicativo.
A parte de lógica são as linhas de programação que está por trás daquela interface que faz total diferença para você ter o consumo de dados. E nós, como desenvolvedores de software, devemos levar muitas coisas em consideração, como por exemplo, o contexto que o usuário está inserido, a forma de processamento, a linguagem para ser utilizada, quais são os dispositivos de entrada e saída e mais uma porção de outras coisas que nós vamos ver através do curso. Com tudo isso, não é só o desenvolvedor que faz parte do desenvolvimento dessa aplicação para utilizar IHC. Existe uma equipe multidisciplinar por trás disso daí. São vários profissionais especializados em diferentes áreas para poder construir uma boa IHC para o usuário. E até a parte psicológica entra nessa jogada. Quais então seriam alguns benefícios de IHC? Aumenta a produtividade do usuário, reduz o número e a gravidade dos erros, reduz o custo de treinamento, reduz o custo de suporte técnico, aumenta as vendas e a fidelidade do cliente. Durante esse curso, nós vamos aprender algumas técnicas para fazer essa IHC funcionar para que você tenha melhores aplicativos. Valeu e até a próxima aula!